Olá a todos que nos assistem, bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo de hoje eu quero é, fazer um react, uma reação, reagir a um vídeo na internet, no YouTube, uma transmissão que foi realizada ao vivo, uma transmissão ao vivo, uma live que foi feita, é, onde numa igreja daqui da minha cidade, essa igreja está promovendo atualmente um curso, uma, um, algo que parece uma escola bíblica, um culto de ensino, é, onde eles estão falando sobre o tema seitas e heresias. Seitas e heresias. E o que acontece? O tema que. O primeiro a primeira das que eles escolheram para falar, a primeira seita que eles escolheram para falar foi o catolicismo. Então é isso mesmo, eles escolheram falar primeiro do catolicismo. Dando uma levantadinha assim para ver se está verdinho. E o microfone é novo, se acabar eu preciso trocar o microfone. Tem dois, então se a luzinha apagar, eu vou trocar. Mas então, esse vídeo é para falar sobre isso, para reagir aí a algumas coisas que o pastor falou neste vídeo. Não tem absolutamente nada contra o pastor. Já o conheci pessoalmente, embora tenha conversado muito pouco, mas de outros amigos que o conhecem, me dão sempre um feedback muito bom dele, um camarada que parece realmente ser um homem aí que busca a Deus, do jeito protestante de se buscar, busca a Deus, lê a Sagrada Escritura, estuda, então, mas de fato comete vários equívocos aqui, acredito que por falta por ter tido estudado pouco ali para a aula que ele se propôs a dar. Então é isso. Pastor, não há absolutamente nada da minha parte contra ele. Me parece realmente, acredito que de fato que seja homem de Deus, seja dedicado ali ao trabalho dele. Há várias denominações protestantes que eu tenho certeza que são sérias, me parece que a denominação dele também é. Então, deixando isso bem claro, vou começar aqui a assistir o vídeo e vou pausando. O vídeo vai estar no vezes 2 na velocidade, porque eu preciso. O vídeo é grande, então preciso comentar logo. Mas é isso. Então ele vai falar sobre a Igreja Católica. Já houve um vídeo antes, onde algum outro pastor falou sobre os fundamentos, falou sobre a introdução. Na introdução ele explica o que é seita, e ali ele explica o que é seita, mas assim, há uma ampla. É, há várias definições no meio protestante para seitas, né? A seita, se você procurar no dicionário, inicialmente os sentidos mais antigos de seita é facção, uma divisão, um grupo que saiu de dentro de outro. Então, nesse sentido, a Igreja Católica nem podia, nem deveria ser chamada de seita, né? O cristianismo é chamado de seita no Novo Testamento, por exemplo, porque viam o cristianismo como uma facção ali do judaísmo, né? Essa divisão foi ficando mais clara, mais evidente com a queda de Jerusalém, do Templo de Jerusalém no ano 70, mas a realidade é essa. Eles chamam a gente de seita, sendo que ah, quem saiu da Igreja Católica, né? Quem seria a facção que saiu do cristianismo, da única instituição cristã, da única religião cristã que existia no Ocidente até a época da Reforma Protestante, né, da Revolução Protestante. Né, chamam de Reforma porque assim chamam os livros de história. Então vamos lá, vamos ouvir aqui. Eu vou ouvir com o meu celular. Espero que o som fique bom para vocês, mas eu vou editar o vídeo, então vai ficar bom assim. Enfim, há muitas religiões que nós precisamos estudar à luz das Escrituras. Lembrando que nós estamos diante de um livro chamado Bíblia Sagrada. Eu não vou começar o vídeo todo, então eu vou passando algumas partes e aí o vídeo não está começando do começo aqui, eu vou selecionando as partes que eu quero comentar. De livraria, de biblioteca, um compêndio de 66 livros, fechado canonicamente desde o século IV. Com 66 livros apareceu toda a história até 1517 na Reforma Protestante, e pós-Reforma vai haver um concílio para introduzir algumas coisas e precisam colocar mais 7 livros que são colocados a partir dali, que é a versão mais conhecida hoje popularmente como Ave Maria. Então você tem essa diferença. Você tem do século IV até o século XVI. Esse aqui sempre foi 66 livros. E aí agora, no século XVI, no Combate,
uma forma de enfrentamento à reforma, precisavam de bases, e aí foi introduzido livros como, por exemplo, Macabeus, que dá uma ideia do purgatório, como o livro, por exemplo, de Enoque, que também o livro de Tobias, e outros mais que dá ideias daquilo que já era tradição e precisava ser validado por um movimento. Eu vejo aqui no começo já, no comecinho, ele já trata, já fala, comete alguns equívocos aqui graves. Né? Então, assim, eu já fui protestante por 13 anos, todo mundo sabe, e já participei de escola, já fui professor de escola bíblica, já preguei, então dava aula na escola bíblica direto, sempre, com frequência. Já participei como professor de um curso de seitas e heresias, que é extremamente comum acontecer isso em igrejas evangélicas. E aí acontece, é difícil, né, estudar para falar de todas elas num domingo, né? Mas se você for um único professor, ou se dividir só com o outro, você tem que estudar toda semana ali, estudar uma das escolhidas seitas para falar sobre cada uma delas. Então ali você vai ter ali uma semana, sei lá, duas, se for dividir com um professor só, para dar uma estudada ali na seita que você vai querer abordar. Às vezes, pessoal, então nesses cursos geralmente se fala de Adventista do Sétimo Dia, de Mormon, de Testemunho de Jeová, e infelizmente fala-se também da nossa Santa Igreja Católica. E aí o que acontece? Eles sempre dizem, e aí é perceptível que o pastor em questão estudou pouquíssimo para falar da Igreja Católica, e comete inúmeros erros, inúmeros. Eu conversando com um amigo protestante, ele me disse o seguinte, o pastor lá realmente levantou a bola para você, eu tinha comentado com ele que eu queria fazer um react, e aí ele disse, ele levantou a bola para você fazer o gol, e o meu amigo protestante. Por quê? Existem vários erros aqui que ele comete, que qualquer protestante que estudasse, o mínimo, não cometeria esses erros aqui. Então aqui, o que acontece? Ele tenta fazer aqui uma apologética em defesa da fé deles. Na verdade, não há uma defesa da fé protestante aqui, o que há é um ataque ao catolicismo, só que não ataca-se o catolicismo, ataca-se um espantalho. Ele começa aqui falando já duas coisas que eu queria comentar, que é sobre os 66 livros. Então ele diz que desde o século IV já se havia fechado um cânon com 66 livros, desde o século IV. E também diz que só no Concílio de Trento, no século XVI, nós temos adicionados, a Igreja Católica adicionou 7 livros a mais na Bíblia, e estes 7 livros, e aí essa versão fechada com 73 livros, né, 66 mais 7, teria o nome de Ave Maria. Então isso aqui é um equívoco tremendo, né? Ave Maria, de onde ele tirou isso? De onde ele tirou isso? Que o nome dessa versão é Ave Maria. Será que ele tentou falar, pensou em vulgata latina e escapou Ave Maria? Porque Ave Maria é uma versão protestante, uma versão católica. Por exemplo, no Brasil, já tem, não sei se tem em outros países, mas tem uma versão que você compra igual essa aqui, por exemplo. Essa aqui é da Eclésia, ela é a versão conhecida como a versão do Padre Matos, que foi quem fez a tradução. E aí, assim como no protestantismo, tem várias versões de Bíblia. Então tem a Bíblia MacArthur, que foi MacArthur que comentou, a Bíblia Shedd, que foi Russell Shedd que comentou, a Bíblia Matthew Henry, que foi Matthew Henry quem comentou. Então temos a Bíblia Genebra, com vários comentários de reformados, mas na Igreja Católica, e a Bíblia Ave Maria mais uma versão brasileira que a gente tem, mas não é o nome da versão fechada que foi inventada no Concílio de Trento no século XVI, isso é impossível. Vamos lá. E aí ele diz que no século 60, no século 6, no século IV, já tinha fechado o cânon bíblico. Isso é impossível, isso não condiz com a realidade. Se você estudar minimamente, fazer uma busca histórica, seja sendo honesto, um ateu, alguém neutro, que fosse pesquisar seriamente isso, verificaria, sem dúvida alguma, que não havia um cânon já fechado no século IV. O que acontece? Existem alguns argumentos. Alguns eu até achei que ele ia por esse caminho, alguns vão falar de um concílio de Jânia, que seria um concílio judaico, que aconteceu no ano 90, ali por volta do ano 90, e que eles, já que são os judeus que receberam o Antigo Testamento, é eles que têm autoridade, mesmo depois da igreja, mesmo depois de Jesus já ter dito que o reino seria tirado deles e dado aos gentios e a todos os que crescem. Mesmo assim, alguns ainda usam esse argumento. Então, os judeus que decidem quem
os judeus que têm autoridade ali, no Concílio de Jânia, eles decidem quais são os livros, e ali tem só os livros que tem na Bíblia protestante. Então não tem os 7 deuterocanônicos. A gente não chama de apócrifos, obviamente, não é falso pra gente. É deuterocanônico, depois, segundo cano. Então, protocanônicos dos primeiro cano, deuterocanônicos do segundo cano. Assim como tem no Novo Testamento também, textos ali que demoraram para entrar ali nas primeiras listas do cânon bíblico. Então, nesse sentido, podemos dizer que existem deuterocanônicos do Novo Testamento também, só que todos os protestantes aceitam. O nosso Novo Testamento é igualzinho ao Novo Testamento de uma Bíblia evangélica protestante. E aí o que acontece? Ele vai dizer que só no século IV já tinha fechado já isso. Só que ele devia estar pensando, sei lá, no Concílio de Cartago, no Concílio de Hipona, que aconteceram ali no século IV e V. E o Concílio de Hipona traz a seguinte lista. Eu vou ler aqui nesse livro aqui, ó, do Alessandro Lima, o Cânon Bíblico. Ele faz uma pesquisa histórica com várias listas ao redor dos séculos ali, ao redor do tempo percorrido na história, para falar de quais são os livros, as listas, ele traz listas que estão nos concílios. Então, o concílio de Hipona, que aconteceu no quarto século, de Cartago, que aconteceu no final do quarto século, ano 393, ele traz uma lista aqui. Então, assim, o concílio de Cartago e o concílio de Hipona são concílios regionais. Então, concílios regionais. Então, naquela região, isso demonstra que já nessa época, no século IV, não tinha decidido nada ainda. Então, uma região da igreja, uma religião, decidiu fazer um concílio e tratar desse assunto junto com outros assuntos, mas tratou deste assunto. Então, o concílio Cartago e Hipona, que foram realizados no final do século IV e outro no começo do primeiro, no começo do quinto século, trazem esta seguinte lista aqui. Então, eu vou ler o texto do cânon número 36 do concílio. Então, veja, parece-nos bom que fora das escrituras canônicas nada deva ser lido na igreja sob o nome de divinas escrituras. E as escrituras canônicas são as seguintes. Então, vou ler aqui até só o Antigo Testamento, que o Novo é igual. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 4 livros dos reinos. Então, aqui, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. 2 livros paralipômenos, que são as crônicas. Jó, Saltério de Davi, que são os salmos. 5 livros de Salomão, então não são só 3, não são só Eclesiástico, Provérbios e Cantares, mas são 5. Ou seja, Sabedoria e Eclesiástico, que são Bíblia que tem só na Bíblia católica, não tem na Bíblia protestante, que os protestantes chamam de apócrifos. Isso aqui, 4º século, criatura. 4º século. Ó, 5 livros de Salomão, já li. 12 livros dos profetas, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Tobias e Judite, Esther, 2 livros de Esdras, e 2 livros dos Macabeus, Então veja, uma lista como há no Antigo Testamento católico. Como que tem um concílio regional desse tamanho, onde participa, por exemplo, o Santo Agostinho de Hipona, que é muito citado por muitos protestantes, participou dos 2, do de Cartago e do de Hipona. Como que tem já um concílio no século IV e o pastor diz que não, no quarto século já tinha definido já os 66 livros. Então, esta discussão sobre os 66 livros, ela percorre muitos séculos, muito tempo. No Concílio de Trento, o que a gente tem é uma decisão universal. Universal, ou seja, começou-se a questionar com mais força na época da Revolução Protestante, da Revolta Protestante, no século XVI, e achou-se necessário bater o martelo definitivamente, porque não havia necessidade de bater o martelo definitivamente de forma universal. Então, num concílio universal, o concílio ecumênico é universal, não tem nada a ver com o ecumênico
no sentido moderno, mas no sentido atual, que mais conhecido, mas é ecumênico no sentido universal. Então, no Concílio de Trento, o que se faz é bater o martelo. Por quê? Por que precisa bater o martelo? Porque justamente não estava fechado. Essa é uma discussão que sempre existiu. Então, Santo Agostinho participou de dois concílios no século IV e V, onde decidiram, onde ficou evidente que havia ali os deuterocanônicos, os nossos 7 livros a mais que os protestantes não têm. Então, não faz sentido. Era só uma pesquisa simples, ele poderia ter usado outros argumentos, então existem outros argumentos, pode falar lá que São Jerônimo não aceitava os deuterocanônicos no quarto século, de verdade, ele tinha a opinião pessoal de que não eram inspirados, mas eram extremamente úteis, e a mando do Papa ele traduziu eles mesmo assim, ele traduziu, São Jerônimo foi quem traduziu a Vulgata Latina, a Bíblia oficial aí, católica, e a mando do Papa, mesmo tendo a opinião pessoal de que não deveria traduzir, ele traduz, se submetendo à liderança ali, à autoridade do Papa. Mas ele era um dentre eles. Santo Agostinho acreditava nos deuterocanônicos, e essa discussão sempre existiu, por muitos séculos, até que a igreja bate o martelo. Então, assim, no quarto século não tinha nada fechado, como se diz aí. Bom, vamos seguir o vídeo aqui. Vamos lá pro minuto 22. Ele diz uma outra coisa lá no minuto 22. Vamos lá. Na Bíblia a gente consegue encontrar. Quando encontramos uma possível contradição, ela tem uma explicação. É só ler nos originais que se resolve essas contradições. Que maravilhoso isso. Em que se faz doutrina bíblica sadia e séria. Tendo isso, 1.600 anos de história para ser escrito, mais de 40 autores, de todos os tipos de pessoas, você não tem contradição. Se você escrever hoje a sua biografia e pedir para uma pessoa crítica, um cientista da parte linguística estudar, ele vai encontrar contradições. E na Bíblia a gente consegue encontrar. Quando encontramos uma possível contradição, ela tem uma explicação. É só ler nos originais que se resolve essas contradições. Que maravilhoso isso. Bom, então diante dessa perspectiva, entendendo a história, eu quero começar a fazer a leitura. Veja que ele apela aqui falando que só nos originais, é só ler os originais que resolve o problema. Isso não é verdade. Existem vários trechos de difícil interpretação, de difícil conciliação. Você vai para 1 Samuel, vai para os livros de Crônicas e Reis, onde tem lá o censo de Davi, onde Davi conta o número dos habitantes de suas terras, e os números não batem, e se você for para os originais, você também não vai encontrar um número batendo. Por que acontece? Os originais não existem mais, não tem original. Então, esse negócio de só olhar para o original não existe, de nenhuma Bíblia, de nenhum livro da Bíblia, de nenhum dos 73 ou 66, como queira, não existe original. O que existe são cópias de cópias de cópias. Então, é mentira que basta olhar para os originais que se resolvem as dificuldades. Basta olhar para o magistério da igreja, que foi instituído com autoridade. Jesus deu autoridade para o magistério da igreja interpretar. As escrituras não são de interpretação pessoal, como diz São Pedro, né, na sua carta nas escrituras. Inicial com os irmãos sobre o catolicismo romano versus tradição humana versus evangelho. A palavra católico, nós somos católicos. Quando falamos somos católicos, somos. A palavra católico significa universal. Para todos os povos, o evangelho é para todos os povos. O problema é quando se trata do romanismo. E até então, agora, depois eu falo um pouco da história, você não tinha na história esse conceito romanista. Não tinha templos até o século IV. A partir daí que a instituição ela se organiza, esse fundamento, a partir do imperador. Mas o texto básico que a gente vai usar como abertura aqui desse tema é Mateus 7,13, que já foi lido na introdução desse culto. Invalidais a palavra de Deus pela vossa tradição. Jesus está falando com um povo que mantém uma tradição, e a tradição para eles é mais importante de tudo. E Jesus está chamando eles de hipócrita, bem professor Isaías a vosso respeito. Esse povo me honra com sua boca e com seus lábios, mas seu coração se afasta para longe de mim. Os seus mandamentos consistem em mandamentos de mentiras e humanas. E vocês estão invalidando o que Deus está dizendo, a palavra de Deus, por conta da tradição. Em nome da tradição, ela fere o princípio da palavra, não tem problema. E Jesus está tratando com esses fariseus dos seus dias. E vós transmitistes e fazem muitas outras coisas semelhantes a essa. Jesus está combatendo os fariseus, porque para eles o mais importante não é as escrituras. Para os fariseus o mais importante era a tradição. E Jesus vem e quebra essa bancada toda. Então a ideia central aqui é que o catolicismo, ao longo dos séculos, ele adicionou tradições humanas às escrituras, comprometendo a centralidade do evangelho da graça de Deus. Essa lição que a gente vai ter hoje, ela busca apresentar as heresias fundamentais dessa tradição religiosa, e nós vamos refutá-la com clareza bíblica, histórica e pastoral, e apontar Cristo como único e suficiente Salvador. A ideia não é ferir quem pensa diferente, pelo contrário, a ideia não é ferir, mas a ideia é a gente buscar a verdade. Então vamos lá, vamos buscar a verdade. É isso que ele quer, né? Não é ferir, mas é buscar a verdade. O que ele diz aqui? Ele cita Jesus combatendo a tradição dos fariseus, né? Só que Jesus está combatendo uma tradição equivocada, uma tradição ruim, uma tradição que se afasta, que contradiz a Sagrada Escritura.
ele não está combatendo todo e qualquer tipo de tradição. Vamos lá. Ele não está combatendo todo e qualquer tipo de tradição. Nas aulas de fundamentos, e o pastor vai falar disso daqui a pouco, sobre os fundamentos da fé protestante, e vai dizer que o cristão deve se basear somente nas escrituras. Só não existe nenhum versículo bíblico. Ele vai dar vários versículos bíblicos que exaltam as escrituras, que falam da beleza das escrituras, da majestade das escrituras, como as escrituras são belíssimas, maravilhosas, útil para ensino e para tudo mais. Mas ele não cita nenhum versículo que diga somente as escrituras. É a única regra de fé a escritura. Se não tiver na escritura, está errado. Não existe esse versículo bíblico. Não existe nenhum versículo que diga somente as escrituras. E aí eu vou mostrar para vocês que não existe, citando Bíblia, 2 Tessalonicenses, carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, segunda carta, capítulo 2, versículo 15. Ele diz o seguinte, então vamos lá para o texto bíblico. 2 Tessalonicenses 2,15. Permanecei, pois, firmes, meus irmãos, e conservai, permanecei firmes aonde? E conservai o quê? Conservai o quê? Conservai as tradições. As tradições. Permanecei, pois, constantes, irmãos, e conservai as tradições que aprendestes ou por nossas palavras ou por nossa carta. Então veja, o que o Paulo está ensinando aqui? Quem é Paulo? Paulo é apóstolo, magistério da igreja. Paulo é membro do magistério da igreja. Ele tem essa autoridade. Ele recebeu do próprio Cristo. E ele diz que é para permanecer firme nas tradições ensinadas por palavra, tradição oral, ou por carta, tradição escrita, Bíblia. Então vejam, há um versículo, o apóstolo São Paulo está ensinando que a gente precisa permanecer firme e conservar as tradições. Então, aqui estão os 3 pilares da fé católica: magistério, tradição, oral, aquilo que foi ensinado de boca. O próprio apóstolo Paulo está dizendo com clareza aqui. Nem tudo que é para que eles seguirem, que é para manter, para conservar, nem todo ensino que é para conservar foi escrito. Então, nós temos aqui o ensino que foi dito de boca. Então, a pessoa fala, da onde que saiu essas coisas aqui que o católico acredita? A gente acredita, tudo que a gente acredita é de tradição apostólica. Algumas coisas foram se desenvolvendo, assim como, por exemplo, a Trindade, a Santíssima Trindade. Você não tem esse nome até Tertuliano você não tem o nome Santíssima Trindade, porque não havia se desenvolvido. Existia já na Sagrada Escritura textos que você lê e dão a entender que o Espírito Santo é Deus, por exemplo, que você percebe a divindade de Cristo, mas isso só foi ser tratado mesmo com o passar do tempo. Porque nós temos aqui o texto da Escritura e verdades que vão ser discutidas e desenvolvidas e sistematizadas depois. Então, há várias coisas na fé católica que assim são. Falar de onde saiu isso? De qual texto bíblico? Não precisa ter um texto bíblico. Basta que não contradiga o texto bíblico. Como que não contradiz? Esse é o problema. Às vezes a pessoa acha que contradiz porque ela quer achar que contradiz. Mas é evidente que existem, além da tradição escrita, uma tradição oral. Então, tem a tradição oral que a gente segue também. Vamos lá. Não é só a escritura a única regra de fé. É de fato o magistério, a tradição e as Sagradas Escrituras. Vejam só como que é fracassado o princípio do só da Escritura. É um fracasso total. Se você acredita só na Escritura, você não tem um intérprete, que a gente tem o magistério. Você não tem um intérprete oficial, designado pelo próprio Deus, que recebeu a autoridade de Deus. Você não tem. E quem tem autoridade para dar essa autoridade? Né? Não é qualquer um que se autodenomina ou
que é ordenado por alguém que não foi ordenado por outra pessoa que poderia ordenar, né? Então, assim, a Igreja Católica tem uma sucessão apostólica. Essa autoridade vai passando de um para o outro. E esse magistério da Igreja que pode interpretar a Sagrada Escritura. A sola Escritura é tão fracassada, a ideia de só a Escritura, que precisa ter tudo na Escritura, que você vê hoje milhares de denominações, todas elas crendo de formas distintas, diferentes, porque no essencial a gente acredita igual. Mentira. Mentira, tem coisas que são essenciais para algumas denominações, como, por exemplo, acreditar nos efeitos do batismo, na presença real de Cristo na Eucaristia. Isso é essencial para um anglicano, por exemplo, para vários anglicanos. Talvez para um luterano também, que também acredita nos efeitos do batismo e da Eucaristia, e na presença real, também acredita na presença real de Cristo na Eucaristia, não na transubstanciação, mas também na presença real. É que Cristo está presente ali, não só de forma simbólica. Tudo isso é importantíssimo para um luterano, para um anglicano. E então, assim, milhares de denominações, todas distintas, acreditando num monte de coisa diferente, e todas elas acreditam que interpretam a Sagrada Escritura com a ajuda do Espírito Santo. Então, que Espírito Santo é esse? Se o Espírito Santo ajudasse todos eles, se fosse só rezar, orar e pedir a Deus, o Espírito Santo que ajudasse a interpretar a Sagrada Escritura, por que haveriam milhares de denominações? Porque hoje se vê com tanta facilidade numa mesma rua 3 denominações tendo culto no mesmo tempo, né? E muitas brigam. O próprio curso aqui diz isso, né? Então você vê ali várias denominações ali, uma se chamando a outra de seita, chamando até o pentecostalismo de seita, e aí quando você fala que pentecostal é seita, o protestante colocou no mesmo saco. Todas as Assembleias de Deus, por exemplo. Todas as Assembleias de Deus, todas as igrejas que se denominam protestantes. Então, é complicado falar isso, né? Ele não fala isso nesse vídeo aqui, fala um outro pastor no vídeo anterior, no vídeo de introdução desse mesmo curso, nessa mesma igreja do pentecostalismo. Mas, então é isso. Vejam lá. Ele está falando aqui que as tradições são combatidas, mas as tradições que são combatidas são tradições combatíveis, né, que devem ser combatidas. A tradição que o Paulo ensina é a tradição apostólica. Então, não é todo tipo de tradição que deve ser rejeitada. Mas vamos continuar, senão o vídeo vai ficar imenso. Vamos lá para o minuto 27 agora, onde ele vai começar a falar de suposta conversão de Constantino. Veja que eu anotei quando eu assisti a primeira vez. Acréscimos depois de Constantino, no capítulo 3, valorização no versículo, aqui, vamos pro capítulo pro 30, pro minuto 30. Só que o brasão, a bandeira que ele carregava hasteada em uma madeira, com a costume da época, carregava na frente do exército, não era mais o brasão romano de costume, mas era uma cruz vazia, uma insígnia da cruz. E ele quis saber mais sobre isso. A partir desse sonho, há uma pseudo-conversão. Não há um fato de que Constantino se converteu de fato. E agora ele, como imperador, aquela igreja que era perseguida, os cristãos que eram perseguidos, né, no ano 100, no ano 150, no ano 70, até o ano 313, o povo que tinha que se reunir nos porões, o povo que tinha que se reunir debaixo de árvores, no meio de florestas, para cultuar o Senhor da perseguição do império. Por que a perseguição? Porque César era chamado de Quírios, Senhor. E agora vem esse povo dizendo que o único Quírios, o único Senhor, é Jesus de Nazaré. E aí agora, para o imperador, isso é uma ofensa. E manda matar cristão, coloca cristãos na arena, coloca animais, lugar para entreter povo, e os cristãos se tornam tochas humanas no Palácio de Nero, todos queimados vivos. E quanto mais eles matavam cristão, mais os cristãos cresciam. Você vai ver, por exemplo, William Carey vai dizer que o sangue dos cristãos era como semente. O sangue dos mártires era como semente. Quanto mais morriam, mais eles proliferavam, mais crescia e abundava a graça de Deus. Mas agora Constantino se converte, porque aí ele vai para essa batalha e carrega essa bandeirinha e tem vitória. E ele agora impõe sobre todo o Império Romano, ele é o imperador. A religião oficial do Império Romano, a partir de hoje, agora passa a ser o cristianismo. Ele impõe. Da mesma forma que os cristãos eram perseguidos, agora a igreja começa a se mobilizar. Igreja e estados aliados. Igrejas e Estado não deu muito certo. Igreja e Estado se unem. Agora a forma de governar, os líderes religiosos governam também. E começam a impor sobre os pagãos, sobre os gauleses, sobre os povos, né, de outras. Dá um pulinho aqui que eu coloquei no 29, era no 30 na verdade, né? Então, só dá um pulinho aqui. Entre fé cristã e cultura romana, introduz uma estrutura hierárquica pouco rígida, né? O culto aos mártires, porque essas pessoas morreram, valorização da tradição oral e o surgimento de práticas litúrgicas um pouco estranhas, a simplicidade do evangelho. Conquistava-se um povo, ele tinha uma fé, olha, você vai mudar, você vai dar uma roupagem nova. Aqui, ele fala que, então, no século IV, com Constantino, começa-se, então, o culto aos santos, a valorização da tradição, sendo que eu acabei de ler o texto que fala da tradição oral. Ele fala que começa, então, com Constantino, a tradição oral. Mas o próprio apóstolo Paulo disse aqui
Conservai firmes as tradições que ensinamos, quer por palavra, oralmente, quer por carta, escrita. Então, a tradição não é valorizada depois de Constantino, ela sempre foi valorizada. Versículo 31, ele vai falar de indulgências e vai falar uma besteira terrível sobre as indulgências. Enquanto o som aqui vai rolando, vou buscar ali o meu catecismo, que eu preciso mostrar para vocês ali uma coisa sobre... não precisa mostrar não, tem aqui no computador. Fé cristã e cultura romana introduz uma estrutura hierárquica pouco rígida, né? O culto aos mártires, porque essas pessoas morreram, valorização da tradição oral e o surgimento de práticas litúrgicas um pouco estranha, a simplicidade do evangelho. Conquistava-se um povo, ele tinha uma fé, olha, você vai mudar, você vai dar uma roupagem nova. O Deus da Saturnália, por exemplo, que vocês têm, que vocês adoram, o sol, e esses mais elementos vão dizer, isso aqui não é o sol, isso é Jesus, a partir de hoje vai ser Jesus. Começaram a dar roupagem cristã para o paganismo. Começaram a ir moldando o paganismo à sua volta, colocando coisas em nomes cristãos. E agora valorizam essa tradição. E aí vai ter um desvio do século IV até o século XVI, que foi um pouco mais, que foi uma resposta direta aos desvios doutrinários que a Igreja Romana havia acumulado. Que haviam acumulado, incluindo a pena de indulgência. Sabe o que é indulgência? O que é indulgência? O que é indulgência? É um tratado que se você pagar, você tira alguém do estado de condenação. Indulgência é um preço para você obter salvação. Você compra salvação. Uma forma de fazer isso era vender indulgência para alguém que tinha morrido. Olha, ele não é uma pessoa tão boa, mas se você pagar uma indulgência aqui, se você pagar esse valor, essa pessoa sai do estado de condenação, é de salvação. Veja só, por isso que eu estou falando aqui que nesse vídeo ele comete um erro gravíssimo, porque ele não estudou a fé católica antes de ensinar contra ela. Não estudou a fé católica do jeito certo para depois falar contra ela. Ele poderia ter levado um catecismo católico lá, aberto o catecismo, lido e falando, olha, tá vendo? O que está escrito é isso. A gente não pode acreditar nisso por causa disso. E tentar ali fazer contrariar. Mas não é isso que ele faz. Vou apertar um pause aqui no vídeo e já volto com o catecismo na mão. Então bora lá. Ó, catecismo na mão. O que é a indulgência? Ele falou aí que indulgência é pagar pela salvação, comprar a salvação e tirar a alma da condenação e levar para a salvação. Tirar a alma da condenação. Basicamente o que ele está dizendo é, a alma está no inferno, você paga uma indulgência, ela sai do inferno e vai para o céu. É isso que ele está falando. Tirar da condenação e colocar na salvação. Vamos ver o que é a indulgência. Ó, catecismo. Para facilitar, se você tiver um catecismo aí, quiser comprar, 1471. É o parágrafo. O que é a indulgência? A indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoados quanto à culpa. Já perdoados quanto à culpa. Que o fiel, bem disposto, obtém em condições determinadas pela intervenção da Igreja, que, como dispensadora da redenção, redistribui e aplica por sua autoridade o tesouro das satisfações, isto é, os méritos de Cristo e dos santos. A indulgência é parcial ou plenária, conforme liberar parcial ou totalmente a pena devida pelos pecados. Todos os fiéis podem adquirir indulgências para si mesmos ou aplicá-las aos defuntos. Então vejam só, pode discordar, pode achar estranho a sua tradição, a sua fé. Isso é comum que seja estranho, mas o que ele diz é tirar da condenação, né? Isso é uma mentira terrível, porque a indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida aos pecados já perdoados quanto à culpa. Já perdoados quanto à culpa. A remissão diante de Deus da pena temporal. O que é essa pena temporal? São sofrimentos que a alma precisa, na fé católica nós acreditamos assim, né, sofrimentos que a alma padece no estado de purificação. Ela passa por um estado intermediário ali, um estado de purificação, depois que morre, até que se salve. E quem passa por esse estado? As almas sofrem esta pena no purgatório. E esta pena sofrida no purgatório, ela só está no purgatório as almas dos salvos. É só quem está salvo, ou seja, não é tirada a condenação. Então aprendam isso aí para nunca mais errarem. Para não errarem mais, aprendam isso, para não errarem mais. No artigo 1030, no parágrafo 1030, deixa eu achar ele aqui. Parágrafo 1030 vai falar aqui do purgatório. Então, as indulgências servem, nunca foram vendidas com a pedido da igreja, nunca foram vendidas a pedido da igreja. E veja só o que acontece.
O que é o purgatório? Os que morrem na graça, parágrafo 1030, os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantia da sua salvação eterna, morreram na graça, em amizade com Deus, não estão completamente purificados, porque se eu morro hoje, eu sou um pecador, né? Eu não venci todos os meus vícios, todos os meus pecados, e que vício eu não estou falando de cigarro, de droga, nem nada, estou falando de, não venci todos os meus pecados de forma definitiva, né? Eu ainda sou atraído pelo pecado, ainda tenho uma natureza pecaminosa, embora tenha garantido sua salvação eterna, passam após a sua morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Nenhum protestante duvida desse trecho aqui. Nenhum protestante. Se você olhar, pensar um pouquinho, qual protestante que acredita que se entra no céu com pecado? Ninguém. Todo mundo acredita que se você vai para o céu, você vai já purificado. Ou seja, purificado. Você vai passar por uma purificação, né? Alguns vão falar, não, foi imediatamente, um negócio assim, rapidão. O que diz o texto de Hebreus 9:27? Que está ordenado ao homem morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo, né? Esse juízo acontece aonde? Aonde acontece esse juízo? Né? O pastor vai falar aqui depois que só existe céu e inferno, não tem outro lugar. Né? Se não tem outro lugar, nem céu nem inferno, não tem outro lugar. Até porque lugar a gente fala de forma analógica, por analogia, porque a alma não é corpórea, não é material. Então, lugar é só para analogia, para a gente entender. Então, é um estado da alma ali, onde ela passa por uma purificação, o purgatório. Mas aonde que acontece esse juízo? É no céu ou no inferno que acontece esse juízo? Então, se for no inferno, Deus vai lá no inferno e julga você. É isso. Se for no céu, o condenado vai lá no céu só para ser julgado e depois mandado para o inferno. É isso. Porque como é que acontece esse julgamento? Aonde ele acontece? Se ele acontece em algum lugar, analogicamente falando, e depois a pessoa, nesse julgamento, é decidido se a pessoa vai para o céu ou para o inferno, então é óbvio que a pessoa ainda não está no céu e nem no inferno, nem no estado de salvação, nem no estado de condenação. Então há um lugar que, analogicamente falando, onde acontece esse juízo, e a pessoa que vai para o céu, ela precisa ser purificada, ter a alma purificada, ter a alma livre das suas tendências pecaminosas para estar com Deus, certo? Então essa purificação todo mundo deve acreditar nela. O que acontece é que a gente chama esse momento, esse estado de purificação de purgatório. E nesse estado de purificação nós cremos que a alma sofre. Há várias teologias sistemáticas protestantes, teologia sistemática. Pega lá livros de teologia sistemática e procura no índice por estado intermediário, na seção de escatologia. Você vai encontrar doutrina sobre o estado intermediário entre o céu e o inferno. O que acontece ali quando eu morro, antes de eu, no juízo ali, antes de eu ir para você, saber se eu vou para o céu ou para o inferno, como é que faz? Antes da alma, do corpo ressuscitar e se unir à alma no último dia, como é que faz? Alguns vão dizer, vão apelar para o sono da alma, a alma está dormindo. Outros vão falar, não, ela já goza de prazeres e tudo mais, mas existe isso é discutido entre os teólogos protestantes. Então existe um estado intermediário. E o pastor aqui está dizendo que o purgatório, e ele vai falar mais para frente ainda, que vai chamar a gente de universalista, que o purgatório tira a pessoa do inferno e leva para a salvação, tira da condenação e leva para o céu. Isso é mentira. Quem vai para o purgatório, como disse o próprio catecismo da igreja, doutrina oficial da igreja, são salvos e não os condenados. Então, quem sabe, acho que no próximo curso de seitas e heresias, eles talvez estudem um pouquinho mais. Com todo respeito, não estou falando querendo tirar uma não, mas realmente faltou ali ter estudado. E caramba, tô tentando apertar a pause aqui no vídeo, mas já tá rodando, tô ficando maluco. Vamos continuar o resto? Seguinte, vamos lá pro minuto 32, ele vai falar aqui dos pilares da fé. Um pouco do que a gente já falou aqui. Ou superior às escrituras. Magistério, esse número de pessoas. Qual a heresia aqui? A heresia é que a tradição da igreja e o magistério tem uma autoridade igual ou superior às escrituras. Magistério, esse número de pessoas
que são votadas para ser líderes, papas, cardeais, etc., os nomes especiais eles têm mais autoridade do que as escrituras. E o Papa também tem mais autoridade. É isso que a gente chamaria que a autoridade no romanismo não é a escritura sagrada. Tem a escritura, tem a tradição e o magistério. O que a Bíblia diz? Vamos ler o texto, começando a ler. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, falando sobre a autoridade das escrituras. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós vemos já um texto bíblico deixando que toda a escritura é inspirada por Deus para. É a escritura que dá parâmetros, é a escritura que coloca guarda-reio em nós para não sairmos da linha. Olha o texto de Isaías 8:20, Deus condena as práticas malignas. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a luz. Olha só, a lei e o testemunho. A lei é Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio. A lei é o testemunho. Qual é o contexto de Isaías 8:20? O povo estavam mexendo com mediunidade, com superando mortos, fazendo alguns paranauê lá assim, aí Deus vem e fala para eles, né? É o seguinte, o testemunho é as escrituras. A luz está nela. Do contrário, vocês vão encontrar problemas. Tem outro texto que nos fala sobre a Bíblia ser autoritativa, não a tradição, não o magistério, mas a Bíblia. Apocalipse 22, 18 ao 19. Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra deste livro de profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Olha que interessante essa refutação bíblica. Fica-nos claro que se alguém tirar, alguém acrescentar, Deus também vai tirar a parte dele. Se alguém mexer na palavra de Deus, vai tirar ela, os castigos e flagelos prometidos lá. Ó, o texto fala, se alguém tirar ou acrescentar algo nos livros, né, neste livro de profecia, o livro do Apocalipse, eu nunca vi nenhum católico que acrescentou algum livro, algum texto, não existe uma prova histórica de que algum católico tenha acrescentado alguma informação ao livro do Apocalipse, como está dizendo o texto aqui, que não pode alterar o livro do Apocalipse. Ele leu o texto também de Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada, então ele está lendo textos que falam da autoridade da escritura, colocando a escritura como autoridade, mas eu também li, mas não está falando que essa é a única autoridade, nenhum texto que ele está lendo, embora esses textos exaltem as escrituras, nenhum texto está falando aqui contra a tradição da igreja ou contra o magistério, nenhum está falando, até porque quem está falando é magistério, quem está falando é o apóstolo Paulo, e eu acabei de ler um texto aqui de Tessalonicenses 2,15, 2 Tessalonicenses 2,15, o apóstolo Paulo falando das tradições que devem ser conservadas, tanto por escrito, quanto a tradição oral. Então, assim, não tem condição, não tem, o que está sendo dito aqui está sendo completamente equivocado. E o texto está falando ainda, ele está ainda dizendo que as outras autoridades estão acima das escrituras. Veja só o que o catecismo diz, no parágrafo 95. Fica, portanto, claro que, segundo o sapientíssimo plano divino, a sagrada tradição, a sagrada escritura e o magistério da igreja estão de tal modo entrelaçados e unidos que um não tem consistência sem os outros, e que juntos, cada qual ao seu modo, sob a ação do mesmo Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação das almas. Ele está falando aqui que um não tem consistência sem o outro. Tradição, magistério e escritura estão entrelaçados de forma que um não tem consistência sem os outros. Fala para mim que tem consistência só a escritura. Se eu tiver só a escritura, vou tirar o magistério e a igreja e a tradição oral. Aí eu vou pegar só a escritura. E aí eu vou ler a escritura e vou fundar uma igreja. O outro vai ler a escritura e vai interpretar de outro jeito, vai fundar outra igreja. O outro vai ler a escritura e vai fundar de outro jeito, vai interpretar de outro jeito, vai fundar outra igreja. Já ouvi falar, isso é fato venéreo, isso é verídico, um pastor presbiteriano me contou essa história, uma igreja lá em Belo Horizonte chamada, não sei se existe essa igreja ainda, talvez exista, dê até para pesquisar, mas que era uma igreja presbiteriana que se dividiu, saiu de uma igreja presbiteriana e fundou uma outra igreja chamada Igreja Presbiteriana do Cálice Comum, porque alguns membros liam lá que o jeito certo de tomar a ceia, a Eucaristia protestante, era no mesmo cálice, todo mundo bebia um golinho ali no mesmo cálice. Ele fundou uma igreja chamada Igreja Presbiteriana do Cálice Comum. Não lembro se era presbiteriana, acho que era, então provavelmente fosse. O pastor que me contou era presbiteriano. Então veja, um leu a escritura, porque não tinha magistério e tradição. Se tem magistério, se tem escritura sagrada, inspirada por Deus, de difícil interpretação, como disse o apóstolo São Pedro, de difícil interpretação. Não é de interpretação pessoal, porque é de difícil interpretação. O apóstolo São Pedro diz isso na sua carta. E aí, então o que acontece? Se nós temos um texto de 2000 anos atrás,
Isso no Novo Testamento. Agora, e Antigo Testamento, muito mais antigo. Há textos antiquíssimos, escritos em culturas distintas, antigas, uma língua que não é mais usada. O grego koiné não é mais utilizado. O grego antigo não é mais utilizado. Então, o hebraico, como era utilizado na escritura. Então, veja, não há base, não tem como qualquer pessoa interpretar. Precisa do magistério, precisa de um magistério inspirado por Deus para interpretar o texto. Isso é óbvio, isso é evidente. É evidente. Se não tem magistério, se não tem tradição, a gente fica aí com milhares de denominações evangélicas e a gente não sabe qual seguir. Entendeu? Pluralismo religioso, como diz o pastor desse curso aqui de seitas e heresias na primeira aula de introdução. Então vamos lá para o minuto, minuto 37. Ele vai falar aqui sobre salvação por obras e sacramentos. Então, ele vai citar o texto de Efésios 2:8. Vamos lá ver. Versículo... minuto 37. Vamos lá para o minuto 37. Eita, que o celular travou aqui no minuto 37. Aí. Gálatas capítulo 2, versículo 16. O texto preferido, o livro preferido de Martinho Lutero. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus. Cristo Jesus tem mais uma continuaçãozinha. Para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei, ninguém será justificado. Aleluia, glória a Deus por isso? Vocês estão ligados? Amém. Sabe o que Lutero dizia? Lutero dizia o seguinte: Gálatas é minha Caterine. Minha mente está cativa à palavra de Deus. Portanto, não posso fazer nada. Ele fala de Gálatas, e Gálatas é esse escândalo. A obra de Cristo não dá para acrescentar. Mas não é licença para viver no pecado. Se eu entendi isso, eu vou responder. Mas você não é salvo por meio disso. Você não é salvo por meio de obras, é por meio da fé. Ninguém pode ser justificado com uma teologia por meio das obras. Pessoas que não, eu vou fazer direitinho. Vou procurar viver uma vida certa, Deus vai se agradar de mim. Não, você jamais poderá agradar a Deus. A doutrina Deus só pode se agradar da obra de Cristo. Então, do que Deus se agrada de Cristo? Você crê na obra de Cristo e Deus coloca isso na sua conta, como sendo a sua própria obra. Uau, é isso? É isso o evangelho. E eles traziam por quê? Porque se você pegar dessa forma, você não tem. Então, o que acontece aqui? Ele citou o texto de Romanos, mas ele também cita o de Efésios 2:8, acho que ele cita um pouco antes, que fala, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, é o texto de Efésios capítulo 2, versículo 8. Mas aí, o que acontece? E ele está falando aqui, tá vendo? O texto diz que nós não somos justificados pelas obras, só pela fé, né? Então, a crença protestante, evangélica, é que a justificação é somente pela fé. Que ele falou, ele usou a palavra justificação e falou que não é pelas obras, é só pela fé. O texto que ele cita fala de obras da lei. Então, obras da lei não pode ser qualquer tipo de obra, né? Está se referindo a um tipo ali específico de obras que não salvam. Então, Paulo está sempre combatendo ali os judeus que querem conservar suas tradições na marra e falando assim, vocês precisam se circuncidar, precisam fazer isso e aquilo, e o apóstolo Paulo está falando dessas obras da lei, não justificam, mas não é todo tipo de obra, as obras de caridade, as obras, outros tipos de obras são necessários para a justificação. E aí, vamos ver um versículo que deixa evidente, um dos pilares da fé protestante, das 5 solas, é o sola fide, que é somente a fé. Vamos ver o que diz Tiago. Ele poderia ter citado o texto de Tiago, já que o objetivo, segundo a própria aula, em outros minutos ali, diz que tem como objetivo preparar as pessoas para lidar com amigos familiares, romanistas, né, católicos, de seitas e heresias, que acreditam em seitas e heresias. Então, veja, não se preparou bem, não está preparando bem. Deveria ter citado o texto de Tiago para que quando o membro da igreja ali fosse conversar com um católico bem preparado, ele não tivesse preparado para tomar uma surra de argumentos, né? Para ele não ficasse em desvantagem, ele precisava ter aprendido para ter um bom diálogo. Estou falando de bom diálogo aqui de forma caridosa, porque geralmente não é isso que acontece. O que acontece geralmente são discussões acaloradas.
Mas veja, versículo 24 de Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, versículo 24. Ele tá falando, o que o pastor disse? A justificação é somente pela fé, não de obras, né? E o texto, nem o texto da Bíblia diz isso. O texto da Bíblia fala que não, independente das obras da lei. E aí, falando, mas vamos ler o texto, vedes, pois, que o homem é justificado pelas obras. Vede, pois, que o homem é justificado pelas obras. Pelas obras. E não pela fé somente. E não sola fide. E não sola fide. E não somente pela fé. Leia isso aqui em qualquer versão da Bíblia que você queira. Só estou usando a Bíblia católica aqui, mas você pode ler em versões protestantes. Vou pegar aqui um aplicativo de versão protestante da Bíblia. Para não falar que foi tradução, que a Bíblia católica é adulterada, né? Vamos lá. Tiago 2, versículo 4, versículo 24. Diz o seguinte: vedes então que é pelas obras que o homem é justificado, e não somente pela fé. É um aplicativo da Bíblia Almeida, não sei se dá para ver aqui. Deixa eu estar embaçado aqui, ó. Acho que dá para ver o Almeida aqui no cantinho aqui, ó. Almeida Bible. Tá vendo? Então é isso. Não é somente pela. Veja que o homem é justificado. Vedes então que é pelas obras que o homem é justificado, não somente pela fé. Então, obra da lei, parece que na Bíblia a obra da lei é diferente de obras de qualquer tipo, né? De outros tipos. Está evidentíssimo. Deveria ter citado esse texto aqui para preparar melhor as pessoas aí para lidar com os romanistas. Então vamos lá. Caminhando aqui pro fim não, metade eu acho, sei lá. Eu não vou comentar tudo que já está ficando muito grande. Mas veja, então justificação pela fé, vamos pular aqui alguma parte. Ele vai falar de Maria como medianeira, intercessora e corredentora. Primeiro, corredentora não é dogma. A igreja não. Vamos lá para o texto, vamos lá para o minuto onde ele fala isso. Vamos lá. Tradição, a escritura e magistério. Com relação à salvação, do romanismo, a salvação é por meio das obras e dos sacramentos. O que é sacramento? Tem vários sacramentos. Para nós, por exemplo, batismo, aí você vai ter crisma, primeira comunhão, e por aí vai, né? Para o romanismo, a salvação é pelas obras. O que diz o texto? Não é o texto diz, veja que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. O romanismo. Então, a Bíblia é romanista. Mas não, é batismo nas águas e ceia do Senhor. Então, se você não tiver passado pelos sacramentos, você não está salvo. Mas a Bíblia diz que a nossa salvação é por meio da fé. Vamos lá, terceiro ponto. Mariolatria e intercessão dos santos. Qual que é a heresia? A heresia é que Maria é uma medianeira, intercessora e corredentora, junto com Jesus, ela redime junto com ele. E os santos podem ser invocados em oração. Essa é a visão da mariolatria, essa é a heresia. O que a Bíblia diz sobre redentor? Sobre alguém que pode pagar pecado. Sobre alguém que recebe oração. No nome de quem oramos? Aí vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. Cristo Jesus, homem. Aleluia. Há um só mediador, alguém que se coloca entre nós e o eterno. Então, eu queria falar que na Igreja Católica se crê que Maria é medianeira, intercessora e corredentora. Ou intercessora, muitas igrejas protestantes têm grupo de intercessão, né? Intercedem um pelo outro. Então, interceder não é um problema, né? É extremamente comum que haja um grupo no WhatsApp, por exemplo, da igreja, onde manda mensagem lá e fala, irmãos, intercedam por mim, porque vou passar por uma cirurgia, meu filho está doente, então interceder não é um problema. Mas o santo está morto. Então, aqui é outro assunto, você está querendo falar de outro assunto, né? Se morto pode, se alguém que já morreu pode interceder ou não, mas interceder não é um problema. Então, o título de intercessora não é um problema. E não vamos entrar no assunto se o santo intercede ou não, se o morto intercede ou não. Deixa para outro vídeo. Já tem outros vídeos aqui no meu canal falando sobre isso. É o seguinte, ele vai falar de medianeira, ele leu o texto aqui, dizendo que só há um mediador. Verdade, só há um mediador. Mas veja só, a Bíblia também diz que só Deus é santo. Vamos ver pro texto? Vamos lá, ó. Apocalipse 15, versículo 4.
Diz o seguinte: quem não te temerá, Senhor, e não te glorificará o teu nome, pois só tu és santo. Só tu és santo. Se a gente for interpretar, por isso que precisa do magistério da igreja, da tradição, para ajudar a gente a interpretar a escritura, né? Não é só pedir para o Espírito Santo que ajude, porque senão vai ter milhares de denominações discordando. Veja, pois só tu és santo. O texto está dizendo que só tu és santo, só tu és santo. Só tu és santo. Só Deus é santo? Só Deus pode ser chamado de santo? Se o texto está falando que só Deus é santo, só Deus pode ser chamado de santo, certo? O texto também está dizendo lá, o texto que o pastor citou, de que só há um mediador. Então, só Deus, só Jesus pode ser chamado de mediador? É para seguir a mesma regra, né? Só Deus é santo, só Deus pode ser chamado de santo. Só Jesus é mediador, só Jesus pode ser chamado de mediador. Não é isso que acontece na Bíblia. Veja só. E nela Apocalipse, mesmo livro, 18 e 24. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Estou lendo na Bíblia Almeida aqui, protestante. O sangue de quem foi achado? Dos profetas, dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Santos no plural. E aí? Só Deus é santo. Exulta sobre ela, ó céu, ó, e vós, santos, e apóstolos, e profetas. Não é só Deus que é santo? Apocalipse 18, 20, 1 Pedro 1, versículo 16. Portanto, está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. Deus falando, citando aqui um texto do Antigo Testamento, dizendo: sereis santos, porque eu sou santo. Deus está falando para ser santo, mas como assim? Só Deus é santo? Só Deus é santo? Então, assim, como se explica isso? Um texto fala que só Deus é santo e vários outros chamam outras pessoas de santas. Se explica porque não se toma santo no mesmo sentido. Pesquisa aí, língua portuguesa. O que é um homônimo? Homônimo é uma palavra igual, que tem sentidos diferentes, tem mais de um sentido. Então, por exemplo, manga de camiseta, manga de blusa. Duas coisas diferentes com o mesmo nome. E várias outras coisas, né? Então, a palavra santo, ela pode ser dirigida a Deus, que é fonte de toda santidade, nesse sentido só ele é santo, mas ele compartilha, ele criou seres à sua imagem e semelhança, que sendo santificados por ele mesmo, podem também, por causa do próprio Deus Santo, serem chamados de santos. Mediador. Só há um mediador. Mas na medida em que nós cristãos pregamos o evangelho a alguém e essa pessoa se converte, nós fomos um canal de Deus. Um canal de Deus para que essa pessoa se convertesse, porque ela ouviu o evangelho de nós, né? Um canal, nós fomos um canal de Deus. O que é um canal? O canal é aquilo que faz a mediação de uma coisa com a outra. Então, uma coisa está aqui, a outra está aqui. Eu ligo aqui fazendo um canal. Mediação. Então, mediador pode ter vários outros. Poxa, cara, você podia mediar para mim lá no seu trabalho, para me arrumar um trampo lá, mediar. Como assim? Então, Maria Medianeira, nesse sentido, meus irmãos. Maria Medianeira não é medianeira no mesmo sentido que Jesus. Ela é medianeira porque ela é a mãe de Jesus, por quem Jesus fez a ponte, por quem Deus fez a ponte para nos enviar Jesus. Jesus foi enviado para nós através de Maria. Então é importante entender o sentido das coisas, é extremamente importante. Agora, sobre corredenção. Corredentora não é dogma, não é dogma. Isso é algo discutido e pode ser dito em diversos sentidos, assim como mostrei para vocês aqui, que existem vários sentidos para uma palavra. Então, todos os sentidos que algum católico você vê, algum santo católico falando de corredenção, é o sentido diferente da redenção que Cristo nos realiza por nós. Mas vejam só aqui um texto do Papa Francisco falando sobre redenção. Então vamos lá, Papa Francisco falando de Maria Corredentora. Esta é a minha mãe, porque ela é mãe. Não a nomeou primeira-ministra, nem lhe deu os títulos de funcionalidade. Calma, eu estou lendo um texto que foi escrito citando o Papa Francisco, então eu tenho que achar o texto certinho. Ela não se pediu para ser uma quase redentora ou corredentora. Não. O redentor é apenas um, e este título não se duplica. Só discípula e mãe. Então veja, ele está dizendo aqui com todas as letras do Papa Francisco. Eu vou deixar o texto inteiro aqui
nos... Aqui embaixo, esqueci como é que chama. E aí vocês podem ler o texto do Papa Francisco. Mas o próprio Papa Francisco ensina a opinião dele, a posição dele é que Nossa Senhora não não pode ser chamada de corredentora. Não, redentor é só Cristo, há um só. Então, assim, a doutrina, a questão da discussão se Maria pode ser chamada de corredentora em algum sentido ou não, é uma discussão que não é dogmática. Isso não é um dogma da igreja. Nem poderia ter citado, nossa, os católicos acreditam nisso. Vamos lá. O que mais que ele fala aqui no vídeo? Vamos para outro ponto. Vamos voltar lá para o vídeo do YouTube. Ele fala sobre o purgatório. Então, no minuto 43. No minuto 43 ele fala mais absurdos sobre o purgatório. Pode receber nossa oração. É Jesus que podemos ler inúmeros versículos que fala tudo que pedirdes em meu nome. No nome de quem que nós oramos então? Quarto lugar, a doutrina do purgatório e de indulgência. Purgatório foi colocado, a gente vai ver os anos depois que foi instituído. Purgatório é um lugar onde não é nem inferno e nem céu. Ou até um lugar de sofrimento, de tortura, onde a pessoa vai para este lugar e nesse lugar ela é lapidada. A hora que ela tiver pagado a conta dela de lá, a hora que ela tiver pagado, ela pode sair. Isso a gente chama de universalismo. E todas as pessoas no final terminarão salvas porque elas vão pagar a conta delas lá no inferno e depois elas podem ir pro céu. Só que se você vem de indulgência, se você fizer coisas boas na terra, a família fizer, desde a missa do 7º dia e outras coisas mais que vão vir, você pode tirar a pessoa daquele estado. Você pode orar por ela, ela vai, e a misericórdia de Deus tira ela de lá. Mas, meus irmãos, mas isso é muito comum entre protestantes, acreditar numa segunda chance. Então, tá vendo a besteira aqui que é dita? Você tira do inferno, a pessoa paga pelos pecados no inferno e depois ela vai para o céu, e isso chama universalismo. Ele está falando que o catolicismo é universalista, mas a gente acredita no inferno. O catecismo fala sobre o inferno, Jesus fala sobre o inferno, e eu acabei de ler com todas as letras aqui no catecismo que quem vai para o purgatório são os salvos, olha, os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida a sua salvação eterna, passam após sua morte por uma purificação. Qual protestante não acredita que alguém passa pela purificação? A gente deu um nome para esse estado, para esse momento, para onde a pessoa passa por essa purificação, e a gente fala mais sobre esse momento, né, sobre esse estado da alma. O protestante não, mas ele não tem como negar que a alma precisa passar por uma purificação antes de encontrar-se com Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Isso é evidentíssimo. O purgatório, ele está mentindo aqui, ele está mentindo. Não, eu sei que não é a intenção dele, ele realmente não sabe, não conhece a fé católica, não estudou o mínimo para fazer uma aula sobre o catolicismo, para tentar lá ensinar os membros a combaterem, a lidarem com os parentes romanistas, como ele diz. Então, veja, o vídeo todo, a aula toda, é cheia de desinformações, de informações falsas. Então, poderia ter dado argumentos mais complicados. Existem argumentos mais complexos que os protestantes podem usar, que dão mais trabalho, que às vezes o católico precisa procurar alguma coisa, algum documento da igreja, estudar para responder direito, mas esses daqui são muito fáceis, esses daqui são porque são falsos, não é isso, tem que atacar direito, atacar a doutrina. Ele não está atacando a doutrina da igreja, está inventando uma doutrina aqui, a igreja católica está aqui, a doutrina que ele inventou está aqui, ele está atacando aqui, mas a igreja está aqui. Então, está completamente equivocado. Ele fala da transubstanciação no minuto 46, e aí ele diz o seguinte, puxa, esse aqui é feio, vamos ver, outra mentira que ele fala aqui. Mesmo, não há um lugar que você vai primeiro, não, é direto, foi por meio da fé, isso fica nos claro pela Bíblia. Agora, quando nós olhamos, por exemplo, quinto lugar, primeiro nós falamos sobre a autoridade comunista, a tradição, a escritura e magistério. Segundo lugar, falamos da salvação por obras e sacramentos, 7 sacramentos, mais uma série de obras e de indulgências e uma série de rituais. Para nós é mediante a fé, biblicamente falando. Terceiro lugar, Maria como alguém que é corredentor por Jesus. Vimos que Jesus é o único intercessor, oração somente ao nome de Jesus. Também vimos agora sobre o purgatório, que é um lugar intermediário, mas a Bíblia já fala que não há lugar intermediário. Seguido a homem, se deixado morrer uma vez, seguido após esse juízo. Agora nós vamos ver transubstanciação e missa como sacrifício. No ato da missa, existe um sacrifício literal acontecendo novamente. Jesus está morrendo de novo pelos pecados. E aquela missa, ela é um sacrifício. Jesus está sendo sacrificado novamente, por isso eu não posso deixar isso na visão. A heresia é a missa ser literalmente o corpo de Cristo. Então veja aqui, ele está dizendo que a missa é o sacrifício de Cristo. Cristo é sacrificado de novo. Cristo é sacrificado de novo na missa. A Eucaristia
sacrificar Jesus de novo. Ele vai citar vários textos aqui, o vídeo está enorme, então não vou ir lá para os textos, mas ele cita vários textos, principalmente Hebreus, falando que Cristo morreu por nós de uma vez por todas. Mas se você lê o catecismo da Igreja Católica, se você pesquisar sobre a transubstanciação minimamente com fontes católicas, fontes seguras, você vai ver que nenhum católico acredita que Cristo é crucificado todo domingo na missa, ou em toda a missa. Nenhum católico acredita que Cristo é sacrificado de novo. Todos nós acreditamos que na Santa Missa nós revivemos o único sacrifício de Cristo realizado uma única vez. Nós revivemos este sacrifício. Então veja, o que a Igreja Católica ensina sobre o sacrifício da missa? A missa é um sacrifício? Sim. Mas é o único sacrifício de Cristo que é revivido novamente em todas as missas. Então não tem nada com... Isso é mentira. A gente não acredita que Cristo é sacrificado de novo. A gente acredita que o sacrifício se renova em cada missa de forma incruenta, sem sangue, ou seja, no pão e no vinho, na transubstanciação do pão e do vinho, nós acreditamos que revivemos de forma incruenta a renovação do sacrifício de Cristo, o mesmo e único sacrifício de Cristo realizado uma vez por todas. Minuto 53, ele vai falar do Papa. Agora não vou mais reagir aqui, porque senão vai ficar grande. Mas, no 53 ele vai falar do Papa. Diz aí que o Papa é infalível. Ele vai citar a carta aos Gálatas do apóstolo Paulo, dizendo que resistiu a Pedro. Mais uma coisa, eu vou ensinar para vocês não cometerem mais esse erro. Então, na próxima aula de catolicismo, aí vocês explicam direito. Catecismo, o que diz a Igreja sobre a infalibilidade do Papa? A infalibilidade papal quer dizer que o Papa é assistido pelo Espírito Santo todas as vezes que vai fazer um pronunciamento oficial, que nós chamamos de ex-cátedra, quando ele fala da sua cátedra enquanto Papa, falando sobre fé e sobre moral, querendo falar à igreja toda, a toda a igreja, ele é infalível. Precisa todo um contexto para que uma fala do Papa seja infalível. Então, o Papa não é infalível, a pessoa do Papa, mas o seu ensino é infalível. É isso que diz a infalibilidade papal, definida, reconhecida. Quando um dogma é definido, vai falar das listas com as datas, que foi definido isso. Quando os dogmas, as datas que ele falou, está tudo errado. Mas existem, sim, de fato, datas onde foram reconhecidos dogmas. Discussões que estavam em aberto, não tinham sido plenamente batido o martelo ainda. Quando a gente bate o martelo, vamos discutir sobre esse assunto que está em aberto? A gente bate o martelo, aí pronto, vira dogma, e aí a partir daquele momento não se pode crer diferente. Imaculada Conceição é algo que é debatido há muitos anos. Então vários pais da igreja, Santo Agostinho, inúmeros, acreditavam que Maria era pura, sem pecado. E aí, só que a Imaculada Conceição é um pouco diferente ainda de dizer que só que Maria foi sem pecado. E aí, chega a hora que a igreja bate o martelo e fala, não, vamos discutir sobre isso e aí fechar o assunto. Não foi estabelecido naquele momento que ela bateu o martelo, foi julgado e decidido naquele momento. Então, uma crença que sempre, uma verdade teológica que sempre existiu, foi debatida e finalizada naquele momento. Ele vai falar sobre o Papa, a infalibilidade do Papa. O Papa não é ausente de erro. Pedro foi repreendido por Paulo porque estava comendo, não queria comer com os judeus, aí chegava alguém, ele se afastava, com os gentios. Então, veja, ele negou Jesus 3 vezes, é óbvio, foi antes do Pentecostes e tudo, de várias coisas, mas um Papa pode errar, vários papas erraram, nós tivemos papas ruins, mas todas as vezes que o Papa vai se pronunciar cumprindo os requisitos de uma fala ex-cátedra, uma fala infalível, falando sobre fé, sobre moral, querendo falar a toda a igreja, querendo estabelecer algo que a igreja deve seguir, toda a igreja deve seguir, enquanto Papa, ele não erra, ele não pode errar. Uma entrevista no avião, o Papa pode falar alguma coisa que não é infalível, entendeu? Agora, diferente, quando há aquela solene declaração papal ex-cátedra, então o Papa não é infalível, ele pode errar, ele pode, se ele pegar uma bolinha de papel aqui e tentar jogar no lixo, ele vai errar,
muito provavelmente estiver muito longe. Então ele não é infalível nesse sentido, meus irmãos. Não é infalível nesse sentido. Ah, vamos lá. Terminando agora, indo para o fim mesmo. Definitivamente para o fim. Ele vai falar que nada derrubou. No 58 ele vai falar que nada derrubou a igreja. A gente canta, né? O Coliseu não parou a igreja. De fato, nada parou a igreja. Só que aí, como é que faz? Se nada pode parar a igreja, como que Constantino foi capaz de ir lá e corromper toda a igreja? Constantino corrompeu nada, meus jovens. Nada, nada, nada. Aí vejam só. E muitas das crenças que ele vai citar aqui já aconteciam antes de Constantino. Constantino no quarto século, e ele cita, tudo, um monte de coisa vai desandar mesmo quando Constantino aparece. Então vamos lá. Oração pelos mortos. No ano 314, 320, o uso das velas, vela. Tem que usar vela, né? Quando você tem um tempo, não tem eletricidade e precisa iluminar o lugar, precisa de vela, né? Depois fica bonito tudo, a gente usa para fins litúrgicos, assim como havia candelabro. Na Bíblia existe candelabro. Para que serve candelabro? Pesquisa lá no Antigo Testamento. Candelabro. Pesquisa a palavra candelabro no Antigo Testamento. Essas Bíblias aqui de celular, você tem uma lupinha aqui em cima, você pesquisa a palavra candelabro. Então, você vai ver para que serve candelabro. E aí, vela não tinha, né? Foi inventado depois, assim como a luz elétrica. Então, não... missa como sacrifício, a Maria, mãe de Deus, só no século V, culto em latim no ano 500, a igreja de Roma falava latim, o Império Romano falava latim, então, a gente fez propósito para ninguém entender, né? O Purgatório, no ano 600, e um monte de outras coisas aqui. Aí tem uma coisa que ele coloca aqui, que é a oração a Maria, orações a Maria, no século 600 ele coloca. Orações a Maria e aos santos. Se você pesquisar um mínimo sobre as antigas catacumbas, por exemplo, onde os cristãos se reuniam na época do Império Romano, porque eram perseguidos, catacumbas, lugares ali onde enterravam pessoas, você vai ver que lá tem várias frases, né, nos túmulos, né, rogai por nós. Então, assim, há evidências históricas de que não foi no ano 600 que as orações pelos santos e pelos mortos começaram. Pesquisem aí uma oração famosa que se chama a proteção. Deixa eu ver aqui o nome da oração. Se chama é um nome. Ela tem um nome. Não vou achar ele agora rápido. Mas é uma oração. Pesquisem. Coloque no Google aí. A oração mais antiga a Maria. A oração mais antiga a Nossa Senhora. O que a oração diz? Veja só. Ano 250. Essa oração é datada do ano 250. Constantino aqui não sabia nem que ele existia ainda nesse ano, no ano 250. E uma coisa que é datada do ano 250 é uma prática que foi registrada no ano 250. Mas uma coisa que é registrada, Jesus foi registrado, a história de Jesus foi registrada nos evangelhos só depois, muito depois que ele morreu, vários anos depois que ele morreu. Quer dizer que ele só começou a existir lá no ano 60, no ano 70, 80? Não. Ele existiu no 1, se a gente for desconsiderar ali as divergências de ano, 1, 2, 3 anos ali de diferença no calendário. Jesus nasce ali no ano 1, então ele já existiu naquela fase, não quando ele foi registrado. Mas no ano 250 é registrado uma coisa que já era fato antes disso. E aí o que diz a oração? A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Veja, eu discordo porque é estranho, é horrível, falando que Nossa Senhora não protege ninguém, não protege nem ela, né? Pode falar um monte de coisas, pode falar um monte de besteira assim. Só que você não pode negar a história. O pastor fala no vídeo aí sobre ciência no começo. Então, a história é uma ciência. Vamos ser honestos e ir lá e reconhecer que isso é um documento histórico datado do ano 250, onde
há uma oração feita à Nossa Senhora. Então não foi no ano 600 que começou a existir oração à Nossa Senhora e aos santos. E aos santos ainda tem antes de 250, eu citei a de Maria. Mas eu vou citar um outro texto aqui de São Jerônimo, que viveu no quarto século, nasceu no ano 340, e ele diz o seguinte, ó, se os apóstolos e mártires, enquanto estavam em sua carne mortal e ainda necessitados de cuidar, isso aqui é no 340, ele falou que começou no ano 600. Então, olha o que São Jerônimo está dizendo. Se os apóstolos e mártires, enquanto estavam em sua carne mortal e ainda necessitados de cuidar de si, ainda podiam orar pelos outros, muito mais agora que já receberam a coroa das suas vitórias e triunfos. Moisés, um só homem, alcançou de Deus o perdão para 600 mil homens armados. E Estevão para seus perseguidores. Serão menos poderosos agora os que reinam com Cristo? São Paulo diz que com suas orações salvara a vida de 276 homens. Salvara, não é só Jesus que salva, depende do sentido que se toma a palavra, né? Que seguiam com ele no navio. E depois de sua morte, cessará sua boca. Perdi aqui o. E depois de sua morte, cessará sua boca, e não pronunciará uma só palavra em favor daqueles que no mundo, por seu intermédio, creram no Evangelho? Então veja só. São Jerônimo aqui defendendo a intercessão, falando assim: é impossível, meus irmãos. Você tem consciência agora, mente. Você ama pessoas aqui na Terra agora, você já não ora, reza pelo seu filho, hoje. Quando você morrer, a sua memória vai ser apagada, você vai desaparecer tudo que você sabe, e você não vai querer, diante de Deus, junto com Deus, falar: meu Deus, cuida do meu filho lá, porque eu não estou mais lá, mas ele precisa do Senhor, com certeza. Esse desejo vai desaparecer, você vai ficar calado, você vai perder sua boca, a capacidade de falar, a capacidade de se comunicar com Deus, diante de Deus. Aqui na Terra você já reza a Deus pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pela sua esposa, pelos seus pais? Por que você não vai rezar quando chegar no céu, meu? Então, assim, não é no ano 600. O que eu estou querendo dizer? Eu estou falando alguns pontos aqui que tentam provar a fé católica, que provam a fé católica. Mas o que eu estou querendo fazer aqui é demonstrar o quanto foi, quantas informações falsas nós temos nesta aula. Muitas informações falsas. Esta lista aqui de quando foi estabelecido isso ou aquilo é terrivelmente falsa. Isso não existe. Não existe. Olha aqui, no ano 1215, transubstanciação. Se você ler as 7 cartas de Inácio de Antioquia, em uma das cartas ele diz que alguns cristãos precisavam ser punidos porque não criam que o pão que é partido na Eucaristia é o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. Então, assim, já no século II, Santo Inácio viveu. No século II, ele já cria ali que o corpo, que as pessoas que não crescem precisariam ser punidas, disciplinadas. Aquelas que não crescem, que o pão é o corpo de Cristo. Pesquisa isso. As cartas de Inácio de Antioquia, século II, pesquisa. Vai pro Google lá, você acha em PDF as 7 cartas de Santo Inácio. Leia uma por uma delas. Vai na lupinha lá, dá Ctrl F no computador, PDF aberto, digita a palavra corpo de Cristo. Pronto, você vai lá aparecer, vai encontrar. De forma mais rápida, sem precisar ler o documento inteiro. Então, transubstanciação só no ano 1215, a transubstanciação, com o nome de transubstanciação, pode ter tido esse nome depois, mas a existência da crença na presença real de Cristo, da Eucaristia, é apostólica, meus irmãos. Se é só um símbolo, como o pastor fala na internet, como o próprio apóstolo Paulo diz, que muitos que comem de forma indigna já morreram e comem para a própria condenação. Como que só um símbolo pode me condenar ou fazer com que alguém morra? Não pode ser de jeito nenhum, só um símbolo. Então, eu só termino dizendo o seguinte: seria muito importante não mentir para os alunos, não falar coisas que não são verdadeiras, que não são verdade. Então, vai falar contra a Igreja Católica, precisa estudar e atacar a Igreja Católica de fato.
não atacar um espantalho que parece ser a Igreja Católica. Eu falo isso com muito respeito, porque é fato. Para um bom diálogo, para que a gente possa dialogar bem, um católico e um protestante, se esse era o objetivo, né, preparar aí os membros para lidar com os parentes romanistas, amigos e tudo mais, como é dito no começo da aula, é importante ensinar direito, porque se você mostra lá a salvação é só pela fé, e o seu membro vai lá e mostra, ó, você já leu Efésios 2:8? E aí o católico vai lá, eu já li, mas você já leu Tiago 2:24? Que nem foi mencionado, deveria ter mencionado, para explicar de algum jeito. E pronto, como é que fica? Então, 2 Tessalonicenses 2:15, que fala da tradição oral, o apóstolo Paulo falando da tradição oral, deveria ter sido mencionado esse texto e explicado a forma correta, né, correta de interpretar. Mentiras sobre o purgatório. O purgatório não é universalismo. A Igreja Católica não é universalista. O purgatório não tira ninguém do inferno. Ninguém do inferno. Só vai para o purgatório que já está salvo. O purgatório só tem uma porta de saída, que é o céu. E é um estado de purificação, não lugar necessariamente, porque lugar não é físico, é material, e as almas que estão lá. É um estado da alma de purificação. Todo protestante acredita num estado de purificação. A gente só fala que esse estado aí dura analogicamente algum tempo e causa sofrimento. E que as pessoas sofrem ali por já saberem que estão salvas e não conseguirem ainda estarem impedidas de se unirem a Deus por causa dos seus próprios pecados. Elas sofrem de tristeza, reconhecendo, olhando para si. O julgamento que acontece imediatamente depois da morte, como diz Hebreus 9:27, proporciona isso, está diante de Deus ali, e os seus pecados estarão ali diante de você, e tudo que você fez, você vai sofrer arrependendo-se dos seus pecados, querendo purgá-los, querendo extirpá-los, para que você se una a Deus plenamente. Isso é purgatório. Então é isso. Vários erros aí, vários erros. Muitos erros, né? Deixa eu ver se eu deixei passar algum. Acho que não, acho que foi tudo. Então, é isso. Com certeza tinha mais coisa que eu queria falar, mas o vídeo já está imenso. Até a próxima. E, seguinte, vou colocar aqui a capa do meu livro. Eu escolhi ser católico. Então, como todos sabem, fui protestante por 13 anos, deixei a Igreja Católica com 14 anos, fui protestante por 13 anos, passei por 3 denominações, Nazareno, Batista e Presbiteriana, fui diácono presbiteriano, professor de escola bíblica, preguei em diversas ocasiões, estudei as escrituras, fiz 1 ano de seminário batista e conheci de fato a doutrina protestante, mas estudando, pesquisando, conversando com católicos, amigos católicos, até em aulas do seminário batista, tive contato com verdades que falei, nossa, mas como assim? Lutero traduziu os deuterocanônicos? Lutero acreditava nisso e naquilo, na virgindade de Maria. Quando estudei história da igreja, vi Santo Agostinho, que acreditava em coisas, falei, nossa, como isso? No seminário batista. Como que ele acreditava nessas coisas? Ele era um herege? Como assim? Não acreditava na Bíblia? E então me converti. Escrevo meu breve testemunho ali no meu livro, Eu Escolhi Ser Católico, e depois disso eu trato de diversos pontos, purgatório, Maria, intercessão dos santos, e falo sobre a importância de alguns conceitos filosóficos que são importantes para tratar ali do diálogo entre o protestante e o católico, para fazer um diálogo decente, né, sem mentiras, falando ali dos sentidos diferentes das palavras, né, como eu falei de forma mais detalhada, eu falo no meu livro. E isso. Então, comprem meu livro. Vou colocar aqui para vocês a capa do livro, o preço do livro, e o meu Pix, para que vocês, o meu contato, na verdade, né? Vocês me mandam uma mensagem no WhatsApp e me passam o endereço de vocês e eu mando o livro para vocês. Beleza? É isso. Até a próxima. Fiquem com Deus.